Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está conosco aqui no nosso curso preparatório para o concurso de técnico do INSS. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, iniciando a nossa aula de número 2. Na aula passada, a gente estava falando sobre a divisão didática dos períodos de evolução legislativa da Seguridade Social no país. Nós paramos no terceiro período, que foi o período de unificação, com a criação da LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, a Lei 3.807 de 1960. A partir desta aula, continuaremos o estudo da evolução legislativa e entraremos no quarto período, como eu prometi no finalzinho da aula passada, e vamos falar do período de reestruturação. Então vem comigo aqui, vamos para os nossos slides para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. Então, o período de reestruturação, como o nome já diz, marcou uma reestruturação da Seguridade Social, perdão, aqui está escrito Previdência Social, é da Seguridade Social, tá bom? Com a edição em 1977 da Lei 6.439, que criou o SINPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que dividia a atuação por área de atividade e não mais por clientela. Até então, o atendimento era feito cidadão a cidadão. Agora não, agora ele vai ser feito de acordo com a necessidade. Então a gente passou a ter assistência social protegida e gerida pelo IAPAS, Instituto de Assistência Social. Passamos a ter a Previdência Social concentrada no INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e a saúde ligada ao INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Proteção à Saúde, tá certo? Muita gente confundia INPS com INAMPS, tá certo? Muita gente falava que o INPS e o INAMPS era a mesma coisa. Não são. O INPS era responsável pela Previdência Social e o INAMPS era responsável pela saúde. Qual que era a grande diferença aqui? Tanto assistência, quanto previdência, quanto saúde, você só poderia usufruir se você fosse segurado. Só se você estivesse vinculado ao SINPAS, tá certo? Só assim que você poderia ter acesso às estruturas. Existia até uma carteirinha do INAMPS, que era compridinha assim, tinha uma foto aqui assim, tinha um nome, tinha um monte de linhazinha aqui para poder preencher. Só com essa carteirinha você tinha acesso ao sistema de saúde, por exemplo. Entendeu? Então, essa era o marco da época. Uma outra coisa importante nessa época é que foi a primeira vez em que se ouviu falar que estas três áreas faziam parte da competência da Seguridade Social, tá certo? Foi a primeira vez que se definiu essa situação, que assistência social, previdência social e saúde faziam parte da Seguridade Social e precisavam de intervenção estatal na resolução dos riscos sociais. E, por fim, entramos no quinto e último período, chamado de período de Seguridade Social propriamente dito. Iniciado com a promulgação da Constituição Federal... Opa, tem um erro aqui, é dia 5 do 10 de 88, perdão. Iniciado com a promulgação da Constituição Federal em 5 de 10 de 88, criou o sistema de Seguridade Social, com algumas características, como, por exemplo, a gestão quadripartite entre governo, aposentados, trabalhadores e empresas ou empregadores. O nosso GAT é uma siglazinha que ajuda a gente a guardar essa situação de que a Seguridade Social, como conhecemos, ela tem gestão quadripartite, né? Entre quatro partes: governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. E também o sistema de Seguridade Social uniu saúde, assistência social e previdência social
em uma só organização, que é a Seguridade Social. Então, se fôssemos fazer um gráfico ou um desenho para representar a situação, isso daqui é Seguridade Social. E dentro de Seguridade Social nós temos saúde, Previdência Social e Assistência Social, tá certo? Essa é a ideia. A Seguridade Social é ampla e formada por estas 3 áreas de atuação. Uma outra característica em relação aos períodos anteriores é que assistência social e saúde passaram a ser oferecidas de maneira gratuita. Portanto, eu posso ter acesso a benefícios assistenciais e posso ter acesso aos serviços de saúde de maneira gratuita, sem necessidade de vinculação ou sem necessidade de contribuição, tá certo? Todo cidadão tem direito. Também faz parte dos nossos estudos aí, do nosso conteúdo programático, o levantamento das fontes de Seguridade Social, tá certo? E são fontes dessa legislação previdenciária, da legislação da Seguridade também, a Constituição Federal, mais precisamente dos artigos 194 até 203, emendas constitucionais, que eu saliento para vocês a emenda 20, a emenda 41 e a emenda 47, são voltadas principalmente para a área de previdência. As leis complementares, aqui a gente tem várias, tem a lei complementar 123, 128, 108, 109 e por aí vai. Tem uma lei complementar agora do ano passado, se não me engano, lei 142, que também é muito importante. Então temos várias leis complementares. Temos legislação ordinária, que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente, que são leis delegadas, decretos legislativos, medidas provisórias, resoluções do Senado Federal. Temos a legislação subsidiária, regulamentos, portarias, instruções normativas, principal regulamento, o decreto 3048 de 99. Ele regulamenta a Previdência Social. Portarias, as principais são as portarias interministeriais, que envolvem o Ministério da Fazenda e o Ministério da Previdência Social. Essas são as portarias mais destacadas para o nosso estudo, e eu destaco em especial a portaria número 19 de 2014, porque é esta portaria que vai trazer para a gente os valores das contribuições previdenciárias, o valor máximo dos benefícios previdenciários. Enfim, essa portaria traz as atualizações de valores envolvidos no estudo da Previdência Social e instruções normativas, tá? O principal conteúdo extraído instruções normativas, meu Deus, a palavra não saía. Os principais conteúdos extraídos são os formulários, tá certo? Através do estudo das instruções normativas, você vai conseguir encontrar PPP, você vai conseguir encontrar CAT, você vai conseguir encontrar GFIP e outros mais, tá certo? PPP é Perfil Profissiográfico Previdenciário, ajuda e atua diretamente na questão da aposentadoria especial, tá? CAT é Comunicação de Acidente de Trabalho, atua diretamente
nas situações de acidente de trabalho. Como o nome diz, é uma comunicação da ocorrência do acidente de trabalho. E a GFIP, que é a Guia Formulário de Informações Previdenciárias, tá certo? Que serve para que para que as empresas informem ao INSS e à Receita Federal sobre a movimentação financeira, os tributos recolhidos, as contribuições sociais recolhidas e assim por diante, tá certo? E por fim temos a jurisprudência. A jurisprudência, como você sabe, são as decisões repetidas dos tribunais. Isso serve de orientação porque os tribunais, em suas decisões, demonstram a interpretação da lei de todas essas fontes que passaram aqui antes, tá certo? Portanto, depois de aplicada a lei, o tribunal faz a interpretação daquela norma e, através da jurisprudência, que é a expressão das suas decisões, ele diz como você deve entender aquela normativa, como você deve entender aquela regra que está na lei. Pronto, a jurisprudência está te ajudando a entender os conceitos por trás da lei, tá certo? Seguindo, a gente tem as fontes legislativas que a gente deve dar mais atenção e eu destaquei para vocês aqui principalmente as leis. Lógico que a principal é a Constituição Federal, como eu disse para vocês, a partir do artigo 194. É a seção do Sistema de Seguridade Social, que vai trazer para a gente uma série de regramentos que a gente já vai ver na sequência. Essa é a principal fonte legislativa da Seguridade Social. Mas a gente tem que destacar também algumas leis. Para início de conversa, a primeira lei que a gente destaca é a Lei 8212 de 91. Ela fala do plano de custeio da Previdência Social, ou seja, como o sistema do RGPS, que você já sabe o que é, Regime Geral de Previdência Social, é mantido. Quem banca a bagaça? Quem paga a conta? De que forma a conta é paga? Está tudo aqui. Esta lei será objeto de nossos estudos, tá certo? Aqui no nosso curso preparatório para o concurso do INSS, tá bom? A Lei 8213, que traz para a gente o plano de benefícios da Previdência Social, ou seja, ela diz para a gente quais são os benefícios e os serviços entregues pelo RGPS aos seus segurados ou beneficiários. Seguindo, temos a Lei 8.029 de 90, apenas como curiosidade, é a lei que criou o INSS, a autarquia federal, responsável pela administração dos benefícios e serviços da área de previdência social e também de assistência social, tá certo? E que fundiu o IAPAS e o INPS que existiam até 1990, tá? A tradução do INSS é Instituto Nacional do Seguro Social, como eu disse para vocês, a característica de seguro da nossa Previdência Social, da nossa Seguridade Social. Temos a Lei 8.080, que criou o SUS, Sistema Único de Saúde. Contudo, o INAMPS não foi extinto pela Lei 8.080 de 90, ele continuou existindo até 1993, quando entrou em vigor a Lei 8.689, que expressamente extinguiu o INAMPS.
tá? Então, de 1990 até 1993, durante 3 anos e pouco, quase 4 anos, o INAMPS coexistiu com o SUS, até por uma questão de adaptação do sistema e de transição da regra, tá? Porque, como eu disse para vocês, o INAMPS era apenas para os filiados. Era só para quem fazia parte lá do SIMPAS, tá bom? Já o SUS foi criado com caráter geral, para todo mundo. E, como eu disse anteriormente, de maneira gratuita, sem a necessidade de contribuição. Então, você tinha um sistema de saúde que atendia só quem estava filiado e você tinha um sistema que atendia qualquer um. Então, até que as coisas se arrumassem, né, eles coexistiram aí durante esses praticamente 4 anos. Temos em destaque também a Lei 8742 de 93, que é a chamada LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Esta também será objeto de nossos estudos aqui no nosso curso, tá certo? A LOAS regulamentou as prestações, atuações e também benefícios e serviços da assistência social, tá bom? Com relação à legislação previdenciária propriamente dita, ela tem conteúdo próprio, ela tem uma forma própria, particular de ser elaborada, tá certo? Então, como conteúdos obrigatórios da legislação previdenciária, a gente tem os participantes, ou seja, quem faz parte deste sistema de previdência, os benefícios que serão concedidos por esse sistema, os serviços e a forma de custeio. Todo e qualquer sistema previdenciário, tá certo? Deve obrigatoriamente conter na sua legislação estes 4 tópicos. Quem são os participantes? Quais são os benefícios? Quais são os serviços? E qual é a forma de custeio, ou seja, de manutenção desse sistema. Tanto é assim com o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, quanto com os regimes próprios de Previdência Social, que são aplicados aos servidores públicos, como também aos regimes complementares de previdência ou regimes de previdência privada ou previdência complementar, tá certo? Obrigatoriamente, as leis que embasam a criação desses regimes, elas devem trazer esses 4 tópicos. Quem é participante, quais são os benefícios, quais são os serviços e qual é a forma de manutenção ou de custeio desse sistema. Temos ainda que extrair da Constituição a competência legislativa na área de Seguridade Social. De acordo com o artigo 24, inciso 12 da Constituição, a competência legislativa ela é concorrente. Como assim, professor? Concorrem, tá? À União, aos estados, ao Distrito Federal, legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, União, estados e Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre seguridade social e sobre previdência social. Os municípios estão fora, professor? Estão. Mas, professor, município tem servidor público, certo? Certo. Servidor público tem direito, não é garantido, eu queria dizer, desculpa, ele tem permissão legal e até permissão constitucional para ter a seu favor regime próprio de previdência social, certo? Certo. Então, o município tem que criar, ou pode criar um regime próprio de previdência social para o servidor público municipal, certo?
Certo? Mas você está dizendo que o município ele não tem competência legislativa para falar sobre previdência e sobre seguridade social. Tá, e como que o município cria um regime próprio de previdência? Isso aqui tem que ser sempre através de lei. Se ele não tem competência para legislar sobre o assunto. Da seguinte forma, esta competência a que se refere o artigo 24, inciso 12 da Constituição, é competência originária. Ou seja, competência inicial, criativa. Então, em matéria previdenciária, União, Estados e Distrito Federal podem legislar de maneira originária. Municípios só vão poder legislar de maneira subsidiária ou derivada. Então, eles podem copiar o que União, Estados e Distrito Federal legislaram, mas não podem inovar. Município não inova na matéria. Ele só copia o que já tem. É assim que funciona, tá certo? É nesse sistema, é nesse sentido aqui que a competência legislativa está sendo restritiva com relação aos municípios, tá bom? Seguindo. Conceito constitucional da Seguridade Social. Entraremos inicialmente no estudo da Constituição Federal de 88, como eu disse para vocês, a partir do nosso artigo 194. Então tá lá, ó. O sistema de Seguridade Social foi criado, instituído lá no artigo 194 caput. Caput é a cabeça do artigo, o início do artigo, tá bom? É o texto que vem logo ao lado do número ali. No caput do artigo 194 da Constituição. E está descrito como sendo um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social. Então, isso é Seguridade Social, um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Então, conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos à saúde, previdência social e assistência social, tá bom? Da organização da Seguridade Social, como a gente já viu, ela está baseada no tripé saúde, previdência social e assistência social. Na esfera estatal lato sensu, a Seguridade Social está organizada em ministérios, tá certo? Quais são os ministérios que cuidam das áreas de seguridade social? Nós temos o Ministério da Saúde, responsável pela saúde, nós temos o Ministério da Previdência Social, responsável pela Previdência Social, e nós temos o Ministério do Desenvolvimento e do Combate à Fome, responsável pela assistência social. Olha, pessoa, saúde, Ministério da Saúde. Previdência Social, Ministério da Previdência Social. Assistência Social não é Ministério da Assistência Social? Não. O Ministério hoje responsável pela organização, gestão, enfim, da área de assistência social é o Ministério do Desenvolvimento e do Combate à Fome, tá certo? Deixei em destaque para vocês aqui a seguinte situação. Excetuando-se aqui com relação à Previdência Social, o benefício do seguro-desemprego. O benefício do seguro-desemprego, ele é responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele não está vinculado ao Ministério da Previdência Social. Sabe por quê? Porque seguro-desemprego, anotem e não esqueçam jamais, não, vou fazer um não bem grande, não é benefício da Previdência
social. Tá? Seguro-desemprego não é benefício da Previdência Social. E como não é benefício da Previdência Social, ele não faz parte das responsabilidades do Ministério da Previdência Social. Ele faz parte do Ministério do Trabalho e Emprego, tá certo? Seguindo. Já a gestão dos recursos, ou seja, quem comanda a grana, são os Conselhos Nacionais de Saúde, Conselho Nacional de Previdência Social e Conselho Nacional de Assistência Social, cada um dedicado ao recurso destinado à sua área, tá bom? Todos os conselhos nacionais têm permissão legal de participação da sociedade em geral, através de entidades representativas de classe, além dos representantes públicos de cada área de atuação. Então, a formação dos conselhos nacionais, ela traz a participação da sociedade, normalmente através de entidades representativas ou de representantes destas entidades legalmente escolhidos para ocupar o cargo, bem como também de representantes públicos de cada área de atuação. Temos o Conselho Nacional de Seguridade Social. Contudo, este conselho foi extinto. Atualmente não existe mais o Conselho Nacional de Seguridade Social. Então, embora a Seguridade Social englobe as três áreas que a gente viu, saúde, previdência e assistência, e assistência, atualmente cada uma dessas áreas tem o seu Conselho Nacional, mas a Seguridade Social não tem, tá certo? Por que que ele foi extinto? A medida provisória 2143, dígito 36 de 2001, extinguiu o Conselho Nacional de Seguridade Social. E o artigo 2º da Emenda Constitucional número 32 de 2011 estabelece que as medidas provisórias editadas em data anterior à promulgação dessa Emenda Constitucional, ou seja, em datas anteriores a 11 de 9 de 2001, que é o caso da medida provisória 2143, de dígito 36, continuam em vigor até que medida provisória posterior ou ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional sobre a extinção ou regulamentação em lei do texto da medida provisória, tá certo? Portanto, como a medida provisória que eu destaquei ali em cima, que determinou a extinção do Conselho Nacional de Seguridade Social, até hoje não foi alvo de extinção por uma nova medida provisória. E até hoje não foi assunto deliberado pelo Congresso Nacional, esta medida provisória permanece vigente, permanece com sua vigência plena. Então, o Conselho Nacional de Seguridade Social continua extinto, tá certo? Na nossa próxima aula, falaremos de Previdência Social na Seguridade Social, iniciando o estudo pelos regimes de Previdência Social. Beleza, galerinha? Estamos à sua disposição para ajudá-los nos estudos. Você tem a possibilidade de enviar suas dúvidas. Vocês podem utilizar os recursos que o Aprova disponibiliza para vocês. O principal, utilizem o banco de questões para vocês poderem aproveitar a nossa rede de questões para você exercitar. Quanto mais você exercitar a matéria, mais fácil a fixação e mais fácil se acostumar com a linguagem da sua banca examinadora. Beleza, galera? Bons estudos, um forte abraço e eu te encontro na nossa próxima aula. Até lá, valeu! Tchau, tchau!